Olá amigos, vamos dar início ao capítulo 16 de Os Mensageiros, intitulado No Posto de Socorro. Nós leitores somos levados a uma jornada pelo mundo espiritual, onde são apresentadas instituições de auxílio espiritual e ações de resgate e socorro aos necessitados. Esse capítulo oferece uma visão detalhada das atividades e da organização nos postos de socorro espiritual, mostrando como são recebidos e assistidos os espíritos que necessitam de auxílio após o desencarne. Também enfatiza a importância da solidariedade, da caridade e do serviço no mundo espiritual, aspectos essenciais para o progresso e a evolução dos seres. Este é o canal Luz Espírita Estudos. Aproveitem a leitura. O capítulo começa com a descrição do castelo soberbo que André e Aniceto avistam. Esse castelo serve como um posto de socorro em Campo da Paz, onde os espíritos são acolhidos e auxiliados em suas necessidades espirituais. Ao entrarem no castelo, André se surpreende com a beleza dos pomares e jardins, e com a organização das construções e das atividades realizadas ali. Este local, apesar de ser simples, é adequado para se atender aos servidores do posto, mostrando que mesmo os espíritos mais elevados valorizam a cortesia e a igualdade nas relações. Além disso, é ressaltada a dedicação e o empenho das pessoas que ali trabalham, que estão focadas em suas tarefas, sem se distraírem com a presença dos recém-chegados. Entendemos que o funcionamento dos planos espirituais e das instituições existem para auxiliar os espíritos em suas jornadas de evolução. Também reforça os princípios da doutrina espírita, como a humildade, a fraternidade e a importância do serviço ao próximo, elementos essenciais para uma vida espiritualmente plena. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. André fica admirado diante do castelo magnífico, acompanhado por Aniceto, seu guia espiritual. Ele nota que a construção está cercada por pesados muros, que se estendem além do alcance de sua visão. Essa defesa contrasta com a ideia popular de que instituições espirituais não precisariam de proteção. Aniceto, apesar de seu poder espiritual, toca uma campainha disfarçada na muralha para ser atendido pelos servidores, demonstrando humildade e cortesia. Ao entrar no castelo, André fica surpreso com os pomares e jardins maravilhosos, percebendo que a sombra ali não é tão intensa devido à presença de grandes focos de luz radiante. Dentro do castelo, André observa pavilhões e construções diversas, percebendo que muitas delas estavam ocultas pela muralha. Ele vê várias pessoas envolvidas em diferentes serviços, dedicadas e concentradas em suas tarefas, sem perceberem a presença de André e Aniceto. André e Aniceto são conduzidos por uma bela paisagem, composta por numerosas fileiras de árvores majestosas, que se assemelham a carvalhos antigos. Eles chegam a um posto de socorro espiritual, onde a natureza parece refletir a paz e a harmonia mental dos habitantes do local. Aniceto explica que a influência espiritual das pessoas molda o ambiente ao seu redor. Ao chegarem ao edifício central, são recebidos calorosamente por um casal, Alfredo e Ismália, que são apresentados por Aniceto. Alfredo é descrito como dedicado administrador do posto de socorro, enquanto Ismália exibe cordialidade e atenção amiga. Após as saudações, o grupo é conduzido ao interior do edifício. Dentro do edifício, as escadas feitas de uma substância semelhante ao mármore impressionam André pela sua beleza transparente. Eles entram em um vasto salão decorado com um estilo antigo, onde colunatas adornadas com era florida emolduram uma varanda extensa. Aqui, amigos, destaca-se a harmonia entre a natureza e o estado mental dos habitantes do posto de socorro, o que enfatiza a influência espiritual sobre o ambiente. Além disso, Alfredo e Ismália são figuras acolhedoras e dedicadas ao serviço espiritual, nos revelam detalhes da arquitetura e do ambiente interno do local, criando uma atmosfera de tranquilidade e beleza. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. No ambiente ricamente decorado do posto de socorro, admirado André olha um quadro em destaque representando o martírio de São Dinis. Ele descreve com admiração os móveis delicadamente esculturados e os quadros maravilhosos que adornam as paredes. Ele se detém em particular no quadro que retrata o martírio de São Dinis,
notando sua semelhança com uma famosa obra terrena do pintor francês Bonnat, porém destacando a beleza superior da cópia espiritual. Observando-me admiracao, Alfredo falou, sorrindo. Quantos nos visitam, pela primeira vez, estimam a contemplação desta cópia soberba? Oh! Sim, retruquei, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor, nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. Alfredo, percebendo a admiração de André, explica a origem da obra, revelando que não é uma simples cópia de uma obra terrena, mas sim uma criação idealizada por um nobre artista cristão em uma cidade espiritual ligada à França. O pintor terreno, Florentin Bonnat, teve uma inspiração divina ao visitar essa colônia espiritual em uma noite de excelsa inspiração. Ele reproduziu a obra em desenho, mas as cópias terrenas não conseguem capturar a pureza e a beleza imponente do original espiritual. Vimos então, amigos, através desse diálogo, que há uma inspiração divina por trás das grandes obras de arte, o que sugere que a verdadeira essência da arte reside na expressão das visões gloriosas dos planos espirituais superiores. Nos faz refletir sobre a natureza transcendental da arte e sua capacidade de transmitir beleza e significado além da realidade material. Nos diálogos entre André e os moradores do local, especialmente com Aniceto e Alfredo, nos revelam uma troca de conhecimento e compreensão sobre os aspectos espirituais do ambiente em que se encontram. André expressa sua admiração e curiosidade em relação aos detalhes do local e das obras de arte ali presentes, enquanto Aniceto e Alfredo oferecem explicações e conhecimento sobre a natureza espiritual das criações e dos eventos que testemunham. Através desses diálogos, nós estudantes e leitores somos levados a uma compreensão mais profunda do mundo espiritual retratado na história, bem como dos conceitos e valores que orientam a vida nesse plano. As conversas entre André e os moradores do local servem como meio de explorar e explicar os temas centrais do livro, como a natureza da arte espiritual, a inspiração divina por trás das obras criativas e a importância do crescimento espiritual e do serviço altruísta. Além disso, os diálogos também revelam as características dos personagens, como a sabedoria e a bondade de Aniceto, a gentileza e a erudição de Alfredo, e a curiosidade e o desejo de aprendizado de André. Essas interações contribuem para o desenvolvimento dos personagens e para a construção do mundo espiritual apresentado na narrativa. André Luiz aprofunda seu entendimento sobre a estrutura e funcionamento de um posto de socorro na espiritualidade. Este conhecimento desmistifica muitas das suas percepções sobre a medicina terrestre em comparação com as práticas espirituais. Ao observar a organização, os métodos de tratamento e a dedicação dos trabalhadores espirituais, André Luiz percebe que a assistência espiritual vai além dos cuidados físicos, envolvendo um amparo emocional e moral profundo. Este capítulo destaca a harmonia entre ciência e espiritualidade, mostrando que ambos os aspectos são complementares no processo de cura e assistência. A experiência de André Luiz reforça a importância do aprendizado contínuo e da abertura para novas compreensões sobre a vida e a saúde, tanto no plano físico quanto no espiritual. Então, pessoal, foi muito legal conhecer este lado na espiritualidade com a ajuda do André, o posto de socorro, as atividades que lá acontecem e os preparativos para auxílio aos encarnados e os desencarnados. Não sei vocês, mas não vejo a hora de iniciar o próximo capítulo. Obrigada por acompanhar o canal.